Boa tarde, meus nobres. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Semana passada acabei não colocando no ar Jordelei Responde por motivos de viagem, mas essa semana não podemos falhar. Terça-feira é o nosso dia de manifestação, é o nosso dia de comunicação, é o nosso dia de estarmos presentes, fazendo com que o Portal Paz possa levar informação dentro do possível, né? Tem um monte de perguntas separadas de várias oportunidades. Em referente, ainda estou pegando em relação ao chat que foi feito durante a live. Tem mais um monte de perguntas que são feitas nos comentários. E eu prometo, eu vou responder todas que eu conseguir, tá? Tem muitas perguntas que é feito para o mentor, por mais que eu saiba algumas respostas, mas é direcionada a ele, então quem sou eu para responder, não é? Mas olha só que bacana, né? O Victor Jesus pergunta: os seres elevados como Buda escutam ou sentem as orações, vibrações e emanações dos seres humanos? Seria possível eles responderem elas? Victor, claro que sim, tenho certeza absoluta, porque esses seres de luz, eles estão na fase de retornar a nós com auxílio, com amor, com amparo, assim como Jesus, assim como inúmeros e inúmeros seres de luz. Tantos seres elevados de luz que não tiveram suas encarnações ou reencarnações no planeta Terra. Sim, tem muitos seres de luz, como os mestres ascensos da Fraternidade Branca, como os próprios avatares que conseguiram a iluminação através de seus processos aqui na Terra. Então, eles trabalham hoje para a elevação de luz do planeta e trabalham, acima de tudo, para a elevação de luz dos habitantes do planeta. Claro que precisamos compreender que a resposta deles a nós chega através das egrégoras energéticas emanadas por eles. As energias, existem muitos seres na espiritualidade que pertencem e trabalham para a falange de luz de algum ser. Por exemplo, a falange médica do espaço, né? Temos a energia que vem de Jesus, os seres que vêm trazer a mensagem de Jesus. Claro que a gente está falando da maioria de todos, né? Melhor dizendo. E temos os espíritos que são responsáveis por conduzir a energia de Maria e Buda, enfim, inúmeros. E essas energias vão chegando através dos benfeitores espirituais até o ponto de chegar dentro das nossas capacidades humanas de receber as informações. Então, meu querido Victor, é sim, esses seres de luz recebem as nossas mensagens, sim. Eles escutam as nossas preces, o universo escuta as nossas preces, meu irmão. O universo, porque nós somos um, nós somos o todo. Nunca esqueça disso, tá? Aonde esses seres de luz estiverem e tu canalizar e entrar nesta corrente de luz, tenha certeza absoluta que tu receberá tudo aquilo que você pediu. Não duvide disso, tá? Continue rezando, continue levando teus pensamentos e vá sempre em busca de amparo e de luz, tá? O Christopher fez uma outra pergunta interessante, assim. Ele quer saber, no processo de canalização, você fica no astral? É muito relativo, eu até comentei alguma coisa nessa última sexta-feira, Christopher. Tudo depende de qual é o objetivo do trabalho. A espiritualidade, por vezes, me usa para que eu possa aprender. Então, eu parto em caravanas de estudo junto com a espiritualidade. Então, a gente vai para alguns resgates, porque durante um trabalho mediúnico, mesmo sendo através de lives, há muito resgate espiritual. Ocorrem inúmeros resgates espirituais. É lindo de ver, meus irmãos. Vocês não têm ideia como é maravilhoso o amor do Criador para conosco. Ele não deixa nenhum perdido. E por isso que Jesus é chamado do pastor, né? O Cordeiro. Porque ele não deixa escapar uma. Ele está sempre perto de tudo. Então nós estamos ali numa egrégora gigantesca,
no Brasil inteiro, em regiões fora do Brasil, emanando a mesma prece, a mesma energia, comungando dos mesmos sentimentos, das mesmas emoções. Então, automaticamente, nós estamos criando uma caravana de socorro gigantesca que parte luz para muitos, muitos ambientes de resgates. E nesses resgates que muitas vezes eu vou para auxiliar, ou principalmente, porque eu não tenho condição ainda de auxiliar, mas eu tenho condição total de aprender. Então eles me levam. Outras tantas vezes eu fico no próprio ambiente da palestra, ouvindo e escutando a espiritualidade. Tem outras vezes que sou levado por um quarto que a sensação é que o quarto é todo escuro porque eu não enxergo nada, mas eu escuto o mentor, ou o espírito de luz que está se comunicando. Perdoe o mentor, mas a gente está tentando mudar essa terminologia porque não acho que não é legal o mentor. Um espírito amigo, um amigo espiritual é muito mais bacana do que um mentor. Pelo menos é o que o Oikenaz tem pedido que a gente tome esse cuidado. Outras tantas, o quarto é branco, mas eu sempre escuto. E outras vezes eu não estou desligado, eu estou extremamente consciente do que está sendo falado, principalmente quando a mensagem é inteiramente destinada para mim. Então eu fico ali, ouvindo e recebendo e ouvindo. Mais ou menos isso, espero ter auxiliado e ajudado vocês. Vamos lá, que tem mais um monte de perguntas boas. Olha só, a Rose Sanches. Como fortalecer a intenção de não julgar, já que falamos nessa intenção e acabamos nos julgando também? Olha, é muito difícil não julgar. Acredito que... Falo muito por mim, Rose, porque a gente acaba julgando. Eu não tenho condições ainda de não tecer julgamentos, por mais que eles sejam indiretos. E tenho trabalhado constantemente para que o erro das pessoas possam ser mais tolerados pela minha consciência. Para que os erros dos nossos irmãos acabem não agredindo por demais as minhas crenças. Porque eu erro muito. Eu tenho muitos defeitos ainda, assim também tenho muitas qualidades, claro. E no instante que eu cometo um erro e eu mostrar o erro de alguém, eu estou fazendo mais mal a mim do que àquela pessoa a qual estou julgando. Então esse é um trabalho diário, constante, de nós nos avaliarmos cada vez mais, olharmos para as nossas dores, olharmos para a condição espiritual que nós nos encontramos, o ano letivo na escola da espiritual que nós estamos cursando neste momento, né? É muito interessante essa reflexão. E lembrar que se hoje tu julga, amanhã tu vai julgar um pouquinho menos. E o processo é lento e gradual. É muito bom, é muito bom. Obrigado pela pergunta. Tem um monte, vamos lá, eu estou separando algumas para falar mais para o final. Como iniciamos a cura da culpa, desde as pequeninas aos crimes hediondos? É mais ou menos o que nós estávamos falando antes, Inês Freitas, porque a cura não é de um sentimento, a culpa é algo nosso, nós nos culpamos, nós criamos padrões e nós, de uma certa forma, queremos que todas as pessoas sigam os mesmos padrões. Nunca podemos esquecer, minha querida irmã, que nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Que neste mundo de provas e expiações existe o bem e existe o mal. Existe a luz e existe a ignorância. Então nós nos encontramos em diferentes faixas. Em alguns pontos nós nos encontramos em alguma faixa mais elevada, em alguns outros pontos nós nos encontramos em algumas faixas mais menos elevadas. Não gosto desse termo porque é difícil dizer o que é elevação e o que não é elevação. Mas bem, foi a que saiu.
E então nós vamos criando paradigmas ao nosso redor de culpas. Nós vamos carregando em nossa mochila cada dia mais um número maior de culpas pelos erros que cometemos diante daquilo que sabemos. Então criamos uma carga muito pesada para carregar em nossos ombros. Que graças a esse bondoso Criador temos o auxílio gigantesco e maravilhoso da psicoterapia, que nos auxilia, assim como tantos outros tratamentos, como a constelação familiar, como o reiki, como as barras axiais, como a cura multidimensional, como a cura interdimensional e os passes magnéticos. E, nossa, é tanta coisa. Palestras, missas, sermões. Existem N lugares para que a gente possa se harmonizar e encontrar a maneira de se auto-perdoar. Então aí encontraríamos a cura para a culpa. Porque não somos culpados. A gente não pode carregar uma culpa do qual nós ainda não temos o esclarecimento. E a mesma coisa se dá para os crimes hediondos. Olha só, claro que me choca, claro que muitos crimes me chocam, mas quando consigo sair do meu estado carnal, do meu estado atual de reencarnação, né, de espírito reencarnante, e eu consigo olhar para aquele espírito que está cometendo algum crime hediondo, seja ele qual for, e ver que ele ainda é um espírito imaturo, ainda é uma criança espiritual que está aprendendo através dos vícios, através da animalização das emoções, dos sentimentos, ou seja, trabalhando muito em cima do instinto ainda. Então eu acabo tendo compaixão por aquele ser. Claro que luto muito para que a justiça humana seja cumprida, né? Porque a justiça humana ela vem como uma terapia incrível para que a gente possa se melhorar fisicamente. Porém, quando a justiça do homem, a nossa justiça, se torna falha, precisamos compreender que para a justiça de Deus, para que a justiça do universo, para que a justiça do planeta em que habitamos, ela não falhará jamais, jamais, jamais. É por isso que reencarnamos. É por isso que na próxima reencarnação teremos mais alguns obstáculos, teremos mais alguns aprendizados importantíssimos e eles nos elevarão. Hoje, muitos de nós não têm coragem de matar ou de cometer crimes hediondos, né? Alguns de nós. Mas, e ontem? E como que foi nas reencarnações passadas? Graças ao véu do esquecimento, conseguimos suportar aquilo que não lembramos, para poder trabalhar por aquilo que acreditamos. Acho que pude mostrar um pouquinho da minha visão em relação a isso. Tem agora uma pergunta maravilhosa da Caroline Sawari Saito. Ela diz: boa noite. É possível uma pessoa do mal usar sua mediunidade para enganar, ou esse homem é um charlatão? Bem, minha querida, são tudo a mesma coisa. Deixa eu tentar colocar aqui no silencioso para não sermos mais perturbados pelo som. Pronto. Precisamos compreender uma coisa, Carolina. A mediunidade é uma faculdade neutra. Ela não é destinada a pessoas boas. Ela é apenas uma faculdade neutra. E por ser uma faculdade neutra, ela nos dá a possibilidade, sim, de nós termos em uma existência terrena o resgate de inúmeras vidas. Resgate que precisaríamos de inúmeras reencarnações. A mediunidade pode nos dar, pode, não quer dizer que vá, ela pode nos dar sim
a possibilidade de vencer algumas boas etapas no nosso caminho evolutivo apenas com o bom uso da mediunidade. Então, diante disso, nós precisamos compreender uma coisa. A mediunidade, como uma faculdade neutra, ela pode eclodir em qualquer ser. Em qualquer ser. Agora, dentro deste ser, haverá algo que será a barreira divisória, que é a evolução moral. A evolução moral é a qual conduzirá as ações mediúnicas desse trabalhador para aquilo que mais tem dentro dele, a luz ou a ignorância, né? Ou o bem e o mal, né? Como tu citaste. Então veja, podemos pegar inúmeros exemplos de médiuns incríveis que a humanidade recebeu. Walt Disney, o Hitler, Jesus, São Francisco de Assis, Chico Xavier, tem muitos, né? Tem muitos. E aí a gente vê o seguinte: Hitler não foi um charlatão. Ele poderia ter liberado e unificado, mas ele optou por dominar. Assim como os outros tantos da história, nós encontramos isso, né, com Gengis Khan, mostrando o uso de suas faculdades mediúnicas, conseguindo conduzir inúmeros e inúmeros irmãos para as suas ideias, pelas suas energias. Ou seja, é um fato mediúnico. Encontramos outros seres como Francisco Cândido Xavier, como Divaldo Pereira Franco, como Raul Teixeira, enfim, o número de trabalhadores mediúnicos é incrível. Citei apenas espíritas, mas não, isso pode ser levado para qualquer área da espiritualidade. Umbandismo, candomblé, sempre tem trabalhadores muito bem colocados na luz. No budismo, no hinduísmo, nas sinagogas, nas mesquitas. Então, médiuns tem em todos os lugares. Como conduziremos a nossa mediunidade é que dirá se faremos bom uso dela ou mau uso dela. Isso sim é uma grande diferença, é muito importante sabermos isso, porque o mau uso dela é que nos conduzirá a mais cargas, a mais dívidas. O bom uso dela é que nos levará à nossa elevação, à nossa plenitude. Mas lembrando, a faculdade mediúnica é neutra. Ela não vem em pessoas boas. Ela pode sim se manifestar em pessoas boas, mas não é a regra geral. Nós médiums temos muitas dívidas e precisamos muito trabalhar e servir. É por isso que as mediunidades afloram. É por isso que precisamos despertar em nós paciência, amor, resiliência, tolerância, compaixão, auto-perdão e reticências, porque são muitas coisas que precisamos criar dentro de nós. Vamos lá para mais uma. Tem mais uma. E o charlatão? Bem, charlatanismo existe em tudo, não só na mediunidade. Existem profissionais de todas as áreas que resolvem dizer que são o que não são. Então, não atribuo charlatanismo a uma faculdade mediúnica, mas sim à índole da pessoa. E aí ela poderá conduzir, sim, para o mau uso. Talvez nem portadora de faculdades mediúnicas expressivas, por mais que todo ser reencarnado e encarnado na Terra é médium, porque ele se torna meio, né? E mesmo ele não tendo uma necessidade de manifestação expressiva das faculdades mediúnicas, ele é um médium e ele pode sim fazer mau uso de suas faculdades mediúnicas. A Inês Freitas. Como iniciamos... perdão, já li essa aí, me desculpe. O Jordelei nem sempre
segue a sua ordem. Isso que é muito delicado no seu Jordelei. Bem, mas o Eduardo Melo, ele coloca aqui uma pergunta muito legal. Por que, mesmo sabendo o caminho certo a seguir e também sabendo o modo correto de proceder, ainda assim cometemos tantos erros? Resumindo, por que o ser humano erra tanto? Olha, que maravilhosas perguntas eu tive essa semana, né? E, bem, acho que boa parte delas já foi respondida anteriormente, no ato de fazermos as nossas escolhas, né? E de conduzir as nossas mediunidades. Para qual lado pendemos? O melhor jeito para saber, para evitarmos os erros, meu querido Eduardo, é o estudo consciente de qualquer área da filosofia, da história, da literatura, seja ela de cunho religioso ou não, né? Educar a nossa mente, ampliar a nossa consciência. Toda vez que a gente para estudar, para trazer algo para dentro de nós, nós ganhamos passos muito grandes. Ainda temos muito que aprender sobre literatura, mas, por exemplo, se a gente pegar a literatura que conhecemos como Brás Cubas e muitas outras tantas, não vamos citar todas. Muitos podem dizer, nossa, tem tanto livro sobre espiritualidade para falar, para ler, vou ler isso. Mal sabemos o quanto é enriquecedor para nós como seres reencarnados conhecer a obra literária, o aprendizado sobre espiritualidade sem ser uma obra dita espiritualidade. Então, nesse ponto é muito legal ampliar a nossa consciência, elevar as nossas frequências através da oração, nos dedicarmos ao fazer o bem a nós mesmos e aquelas pessoas que mais próximos se encontram de nós. Aprender a ampliar a paciência, a tolerância, a cumplicidade com aquelas pessoas que estão muito perto de nós, nossos familiares. É onde a gente mais tem compromisso espiritual e é onde a gente tem menos paciência, menos tolerância, né? Claro, isso não é regra, mas a gente tem uma tendência muito grande a brigar bastante com irmãos, com os pais, enfim. Ali é nosso primeiro campo de atuação. É ali a nossa aprovação maior, não é ali fora, não é no trabalho, é na família. E conforme vamos ampliando isso, a nossa capacidade moral se expande. E a nossa capacidade moral expandida, nós entramos no processo de evolução mais difícil para o ser reencarnado, que é a evolução moral, que caminha a passos de tartaruga, mas são enriquecedoras. E posso citar um grande trabalhador espiritual que nos traz muitas obras lindas, Hermínio de Miranda. E ele, em alguma obra, que agora me falha o nome, perdoem-me, ele é questionado pelo médium, porque o livro todo também é de perguntas e respostas, é um livro doutrinário, como se chama na doutrina dos espíritos. E o médium que questiona ele pergunta: se você reencarnasse, quais seriam as chances de você triunfar? Olha que pergunta linda, né? E então, nosso querido irmão espiritual nos responde que se ele reencarnasse nesse momento, ele teria grandes, mas grandes chances mesmo de fracassar. Uma vez mais, mesmo sendo um instrutor do amor. E aí ele nos dá a receita, logo em seguida. Ele diz: o único que não teria perigo de cair no erro novamente é Jesus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E o dia que nós nos tornarmos caminho,
verdade e vida, então não teremos mais risco nenhum de tropeçar e de fraquejar. Olha a nossa missão aí, uma vez mais. Temos que ser o caminho, a verdade e a vida, que conduzirá muitos, muitos, muitos irmãos para o Criador, para a luz. Deixa eu ver se não faltou mais nada. Pronto, consegui fazer todas. Do meu jeito, no improviso total, mas é o meu jeito simples de ser e eu acho que é assim que tem que ser. Meus nobres, que Jesus esteja sempre iluminando o coração de vocês. Que Jesus esteja sempre abençoando cada instante da vida de vocês. Que a espiritualidade de luz, seja através da oração, através da meditação, seja através da maneira que você se comunicar com a espiritualidade, que eles estejam sempre abraçando vocês, guiando, protegendo. Este é o meu pedido à espiritualidade, para que os guie, para que nos guie, para que nos traga luz. Obrigado e até a semana que vem. Fiquem com Deus.